Nesse capítulo, a gente vai estudar sobre a educação jesuítica, o início da escolarização no Brasil e como que o processo de colonização da América e as características da educação jesuítica influenciaram a organização da sociedade colonial e a produção do conhecimento. Então, o período colonial no século XV pode ser caracterizado pelo forte controle que a metrópole, Portugal, exercia sobre a colônia, o Brasil, não só em termos políticos e econômicos, mas também de um modo determinante no modelo religioso. Essa influência e dominação religiosas são percebidas por meio das ações da Companhia de Jesus e também do seu modelo de conhecimento e de organização burocrática do Estado. A história do continente americano não pode ser compreendida na sua totalidade sem antes a gente considerar os aspectos relacionados ao período colonial iniciado no século XV e, em alguns países como o Brasil, se estende até o século XVIII. Os autores Rosário e Silva apresentam o significado de colônia nesse contexto e problematizam as suas interferências no campo da política, da economia local. Gente, e o que é ser colônia? De um modo geral, gente, ser colônia era ser um país dependente, sem autonomia política e econômica para decidir e encaminhar seus próprios destinos. Tudo passa a existir em função dos objetivos e necessidades da metrópole, país colonizador, no nosso caso, Portugal. Essa relação de dependência entre colonizado e colonizador caracteriza o sistema colonial. Esse sistema enquadra-se no capitalismo comercial e a sua política mercantilista europeia entre o século XV e XVIII. A essência desse sistema de submissão e exploração era o monopólio do comércio da colônia pela metrópole. A metrópole, ela que comercializava os produtos retirados da colônia e ficavam com o dinheiro, com o lucro, que vinha desse comércio com os produtos tirados da colônia. A colônia não recebia nada, era um sistema exploratório. No entanto, essa estrutura colonial, essa estrutura social, deveria responder a um único preceito do pacto colonial. O autor Fausto apresenta os aspectos que proporcionaram a Portugal o pioneirismo no processo de navegações marítimas. Primeiro, sua condição geográfica, que colocava Portugal de frente para o mar, lhe proporcionando o desenvolvimento de técnicas de navegação super avançadas para a época. Outro aspecto era a organização do Estado, que não apresentava conflitos nem movimentos de contestação como as demais regiões do continente europeu, como a França, como a Inglaterra. E o autor diz também, ele descreve o interesse de Portugal para garantir a expansão marítima, em que diferentes segmentos da sociedade obteriam sucesso com a exploração das novas terras. No início do século XV, a expansão correspondia aos interesses de diversas classes e grupos sociais e também de instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita em uma época em que os rendimentos da coroa tinham diminuído muito, além de ser uma boa forma de ocupar os nobres e motivo de prestígio. Para os nobres e os membros da igreja, servir ao rei ou servir ao Deus, cristianizando povos bárbaros, resultava em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir nos estreitos quadros da metrópole. E para o povo? Lançar-se ao mar significava, sobretudo, emigrar e tentar uma vida melhor, fugir de um sistema de opressões. O processo de colonização do Brasil foi marcado tanto por aspectos característicos do Pacto Colonial, que foi um acordo entre o Brasil e Portugal, Brasil Colônia e Portugal, que o Brasil só poderia comercializar com Portugal e que mais nenhum outro país, quanto pelos aspectos religiosos e culturais existentes em Portugal, que ao seguir as determinações do Concílio de Trento, que foi a reunião da alta cúpula dos religiosos da Igreja Católica, que confirmaram os dogmas da Igreja Católica. Nos aspectos da colonização da América relacionados à educação, a presença portuguesa foi marcada pela organização e burocratização das missões jesuíticas. Oliveira e Barros, os autores, descrevem a importância das missões jesuíticas no processo de colonização do Brasil e também para a organização da educação.
Inicialmente, na construção da educação brasileira, nós tivemos a atuação dos jesuítas, que além do objetivo imediato de catequizar, eles tinham o objetivo principal de colonizar o novo território descoberto. Com eles, os primeiros exemplos educacionais tão marcantes no Brasil colônia, que iriam influenciar até o Brasil República. A estratégia que compreendia a ação dos jesuítas estaria relacionada à formação escolar sobre os preceitos da Igreja Católica, mas também pretendiam educar os índios para o trabalho na colônia. O autor Fausto, apresenta o conceito de bom cristão defendido pelos jesuítas, ao educar os índios. Para ele, ser bom cristão significava adquirir os hábitos de trabalho dos europeus, com que se criaria um grupo de cultivadores indígenas flexíveis às necessidades da colônia. Então, gente, era mesmo uma mudança radical na estrutura do povo indígena, porque o povo indígena era um povo nômade. O que é o nômade? Ele não se fixava nos lugares, né? Então, eles querendo que o povo indígena fossem cultivadores, eles estavam transformando esse povo indígena num povo sedentário, né? Um povo que parava nos lugares e começava a plantar seu próprio alimento. A sociedade brasileira, nascente no período colonial, seria fortemente marcada pela desigualdade social, pelo trabalho escravo, assim como pela presença da relação de dependência de uma pequena elite fortemente ligada aos preceitos da Igreja Católica, aspecto característico desse vínculo colonial. Os autores Silva e Amorim, eles apresentam a importância da atuação pedagógica dos jesuítas na estrutura colonial. Ela influenciou o modo de educar os indivíduos na colônia, segundo suas posições sociais. Isso leva a níveis distintos de instrução. Para índios, os rudimentos da língua e os ofícios. Para os brancos libertos, os rudimentos da escrita, da leitura e dos ofícios. E para as classes mais abastadas, os ensinos superiores que garantiriam a manutenção da estrutura de poder. Então, gente, os índios, eles aprenderiam o básico para poder trabalhar, para ser escravo. Os brancos libertos, que eram os colonos, né, eles aprendiam o mínimo para poder sobreviver, escrever, mali-mali, ler também e algum ofício. E as classes mais abastadas tinham um ensino superior garantido lá na metrópole, né, em Portugal, para poder o quê? Para manter o status de poder. Na educação jesuítica, a gente pode notar uma nítida presença de valores e costumes cristãos, né? Que a principal preocupação era manter uma estrutura social de acordo com as necessidades do pacto colonial. Né? E que no que se refere à atuação pedagógica dos jesuítas, né, nos aldeamentos, o autor Fausto acrescenta que, no ponto de vista da cultura indígena, o trabalho dos jesuítas era visto como um processo de aculturação e extermínio dessa cultura indígena. O autor ainda diz que os povos indígenas organizaram uma estratégia de resistência e ela apontava para uma estratégia mais eficaz, né, que foi o isolamento. Esse isolamento ele acontecia por meio de contínuos deslocamentos para regiões cada vez mais pobres. Em limites muito estreitos, esse recurso permitiu a preservação de uma herança biológica, social e cultural, porque cada vez que eles ficavam mais longe, né, do povo que colonizou, eles iam preservando a sua cultura. Mas, no conjunto, a palavra catástrofe é mesmo a mais adequada para poder designar o destino da população indígena. Milhões de índios viviam no Brasil na época da conquista e apenas cerca de 250 mil existem hoje. Né? Então, os aspectos apontados, né, por esse autor revelam a face cruel e assustadora da organização da sociedade brasileira, que teve como alicerce a exploração e a dominação cultural. Né? O conhecimento foi imposto de acordo com as necessidades existentes pelo colonizador. Para quê? Para garantir essa dominação, a exploração do território e uma força de trabalho.
Além do objetivo de catequizar os nativos na fé cristã e conter o avanço da reforma protestante, a educação jesuítica também contava com o objetivo de iniciar a educação no Brasil. Segundo Bortolotti, trata da organização desse sistema de educação por intermédio do Ratio Studiorum. O que era esse Ratio Studiorum? Ele era um documento que sistematizava, o funcionamento dos colégios jesuítas no mundo todo. Então, esse documento ele foi pensado para ordenar as instituições de ensino de uma única maneira, uniformizar essas instituições de ensino, com o objetivo de permitir uma formação mais uniforme a todos que frequentavam os colégios da ordem jesuítica, em qualquer lugar do mundo. E algumas exceções foram obrigadas a serem feitas, foram necessárias. Por quê? Para respeitar minimamente a diversidade, as diversidades mais berrantes, segundo o autor, de alguma localidade ou outra. Assim, o Ratio Studiorum foi a base comum que serviu de suporte do trabalho dos jesuítas. Então, o plano de trabalho dos jesuítas não era somente catequizar e sistematizar o ensino. Ele se comprometia também a organizar a estrutura administrativa e social, ao tratar no Ratio Studiorum da conduta e atribuição de todos os cargos na colônia. O plano de estudo dos jesuítas, em suas regras gerais, ele ditava qual era o comportamento mais aconselhável, aceitável na província, na colônia, para o reitor, para o prefeito, para os professores e funcionários menos graduados. Para quê? Para que tivesse um bom funcionamento do estabelecimento e resultados positivos na educação da época. Em relação às missões jesuíticas no Brasil, havia uma grande preocupação quanto à catequização dos indígenas. Era necessário que os nativos adotassem as formas de vida e valores cristãos e abandonassem as suas crenças tidas como pecaminosas e sem valor diante da nova sociedade. Então, a gente deve também voltar a atenção da gente a um outro nível de instrução que estava presente no trabalho dos padres e irmãos, mesmo que não declaradamente, não declarado abertamente. As condições de infraestrutura do Brasil exigiam que houvesse uma formação mais técnica, voltada para a construção e manutenção. Daí a necessidade de formar vários profissionais em diversas áreas. Para os jesuítas, instituir um modo de vida e de lidar com a natureza também deveria fazer parte do projeto civilizador, entre aspas, que tinham para o Brasil. Eles acreditavam que impor subsídios materiais era fundamental para afastar os nativos, os indígenas, dos seus antigos hábitos. Então, eles perceberam que civilizar os nativos era algo mais do que uma formação espiritual. A ação pedagógica das ordens jesuíticas no Brasil deveriam inovar em suas técnicas, mesmo alterando algumas orientações do Ratio Studiorum, mas sem perder o foco da sua grande missão, que era o quê? Catequizar e atender aos anseios das necessidades metropolitanas, Portugal. Os padres procuravam suprir o mercado, pedindo que viessem oficiais especializados do Reino de Portugal e, paralelamente, aprendiam eles próprios, jesuítas, os diversos ofícios para poder ensinar para os colonos e para os indígenas. O aprendizado de cada ofício, pelo que pôde se verificar, dava-se de modo informal e prático, durante a execução de uma obra ou de um exercício do ofício. Os jesuítas aprendiam para poder ensinar e também para executar, colaborando com o processo da colônia. Assim, foi possível entender que a ação jesuítica no Brasil cumpre um papel pedagógico relacionado à formação cultural, religiosa e também de trabalho. Para o colonizador, era necessário fazer com que o nativo se tornasse sedentário. Lembra que nós falamos antes que eles eram nômades, E acabavam os suprimentos de determinado lugar, eles iam mudando. Então, essa foi uma das mudanças radicais, Transformar os nativos em sedentários, que plantassem, transformá-los em agricultores e monoteístas.
Lembra que a gente falou anteriormente que os indígenas tinham vários deuses, né, ligados à natureza? E o monoteísta é o quê? Ele acreditar em um Deus só, que no caso o Deus cristão dos jesuítas, né, do colonizador. Então, somente dessa maneira, desta forma, o projeto colonizador obteria êxito, né, a aculturação total do povo indígena. A história da educação no período colonial, ela deve ser observada a partir dos aspectos da dominação cultural, ideológica e religiosa, uma vez que a ação do governo metropolitano, o governo de Portugal, visava a dominação e a naturalização de formas de vida e trabalhos úteis ao pacto colonial. Lembrando que o pacto colonial era o acordo entre Portugal e a colônia, né, praticamente de submissão. Né? Por isso, a Companhia de Jesus ela surge como uma importante estratégia de dominação religiosa e ideológica. Ela era responsável não só pela catequização dos nativos, como também era encarregada de impor a dominação ideológica e o controle do conhecimento, né? Porque o conhecimento leva à independência das pessoas. Então, o conhecimento era limitado. Os nativos deveriam conhecer apenas os valores necessários para a manutenção do pacto colonial. Então, vamos ver. A Companhia de Jesus, criada pelo padre Inácio de Loyola em 1534 e reconhecida em 1540 por meio da bula papal, ela possuía características militantes, missionárias e instrutiva. Enquanto a ação da ordem na Europa estava voltada para o combate à expansão do protestantismo, no Brasil ela foi voltada para a educação dos povos silvícolas, por intermédio da catequese e o estabelecimento de aldeamentos para a ocupação do território. Então, eram papéis bem diferentes. O papel educativo da Companhia de Jesus foi responsável pela produção, pela organização e distribuição do saber educativo aos diferentes segmentos da sociedade. E a cada estrato social seria dedicado um tipo diferente de formação educacional. A gente já viu isso anteriormente. Os autores Silva e Amorim problematizam a ação pedagógica dos jesuítas com relação aos diferentes segmentos sociais existentes no Brasil colonial. Ele diz o seguinte, que a atuação pedagógica dos jesuítas influenciou o modo de educar os indivíduos na colônia, segundo as suas posições sociais. Lembra que a gente já viu que o indígena recebia determinada educação, o colono outra, e o pessoal de uma classe social mais avançada tinham instrução de ensino, até de ensino superior. Tá? Então, isso levou a níveis distintos de instrução. Os índios, os rudimentos da língua e o ofício, para os brancos libertos, o rudimento da escrita, da leitura e os ofícios, e para as classes abastadas, os ensinos superiores que garantiam a manutenção da estrutura de poder. Já para os escravos africanos mais tarde e alforriados, somente os ofícios. Então, gente, diante da necessidade de uma formação para o trabalho na colônia, né, aqui no Brasil, a ação dos jesuítas foi se adaptando às necessidades de dominação colonial e a organizar um sistema de educação contextualizado, né, de acordo com aquela sociedade, portanto, diferente do que os jesuítas faziam na Europa. Foi por meio da presença de Manuel da Nóbrega que os jesuítas adotaram uma estratégia de dominação mediante a educação dos filhos dos indígenas, pois eles acreditavam que as futuras gerações estariam mais propensas ao trabalho na colônia ao ser ensinado desde cedo os valores cristãos. Então, a atuação dos jesuítas na educação no Brasil foi marcada pela instrução criada pelo padre Manuel da Nóbrega, que era chefe dos jesuítas no Brasil. A sua estratégia para organizar esse ensino e ter uma maior efetividade teve foco a agir sobre os filhos dos indígenas, ao fazer uso dos órfãos, né, que eram enviados de Lisboa para a colônia. Então, essas crianças serviam de ponte entre os jesuítas e os meninos índios. Então, gente, a partir daí,
a gente considera que a presença da Companhia de Jesus na colônia marca o início da educação estatal no Brasil. Uma educação que era interessada na formação religiosa e principalmente sob o ponto de vista da dominação e da formação para o trabalho. Essa ação representou grandes avanços para a propagação da fé católica no Brasil, marcando presença nas ações do Estado até os tempos da República. Então, para os jesuítas, era prioritário organizar nas escolas de ensino elementar e colégios a fim de preparar a elite local. O ensino jesuítico no Brasil colonial ele foi marcado tanto pelo seu caráter livresco, que era baseado em livros, tanto pelo seu formalismo pedagógico. E esse formalismo consiste na contradição que existia entre os princípios cristãos europeus e os ensinados na escola e a realidade moral dos trópicos. O formal se contrapõe ao real, né? O que se propagava não existia na realidade. Era um contraste muito grande entre a prática e os princípios ensinados nas escolas, nos colégios, na igreja e o que realmente acontecia na prática. O que era dito estava distante da realidade. Com isso, aceitava-se que o importante não era ser, mas parecer correto. Como o currículo do ensino jesuítico era marcado pelo seu aspecto livresco e humanístico ornamental de aparências, era por meio desse ensino que a classe dominante recebia um verniz de cultura que ia diferenciá-la do povo rude. Esse currículo representaria uma herança do Ratio Studiorum, né, que foi promulgado em 1599 e previa um currículo e método único para os estudos escolares, dividido em 2 graus, supondo o domínio das técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. Foi dividido os estudos em 2 graus, o inferior, que corresponde hoje ao nosso ensino médio, e o superior, que corresponde hoje ao nosso ensino universitário. No ensino inferior, ele propõe a gramática, humanidades e retórica, e no superior, a filosofia e teologia. Então, gente, o trabalho da Companhia de Jesus na região colonial originou a criação de 24 aldeamentos espalhados pela região sul do Brasil, na Amazônia e no Paraguai. As escolas e colégios jesuítas, subsidiados pelo Estado português, se obrigavam a formar gratuitamente sacerdotes para a catequese e também instruir e educar os indígenas, os mamelucos e os filhos dos colonos brancos. O estudo era considerado fundamental, um espaço para debate de ideias contra o protestantismo, preservação dos valores morais e difusão da cultura cristã europeia. Nesse espaço de difusão cultural cristã europeia, ocorreu uma elitização do ensino na colônia, à medida que se intensificavam as relações de produção e de exploração no território colonial. As atividades pedagógicas das missões se voltam para educar os filhos dos colonizadores. Se no início os colégios foram utilizados pelos jesuítas na catequese do nativo, do povo indígena, principalmente junto às crianças, lembra? Para que elas servissem de intérprete diante dos índios adultos, depois passou a instruir apenas os descendentes dos colonizadores. Coube aos indígenas e, posteriormente, aos mestiços, os negros, a educação para o trabalho por meio do convívio. Bom, gente, então a gente pode concluir que a educação jesuítica no Brasil colonial ela foi responsável pela formação dos diferentes estratos sociais. Cabe também a gente destacar que os jesuítas não foram os únicos religiosos a se ocupar da educação na colônia. Outras ordens religiosas também se dedicaram a essa atividade. Os inacianos, por exemplo, cuidavam da educação da elite local. Eles ofereciam bases para o prosseguimento dos estudos no exterior, uma vez que a grande parte dos filhos da elite local partia para a Universidade de Coimbra. Já os estratos mais baixos eram educados para os afazeres mais instrumentais. E aí, gente, a gente fica por aqui hoje, né? E até o próximo vídeo.